Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, a nossa fé católica nos ensina que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus encarnado e por isso cada um dos seus atos, cada uma das suas obras tem valor infinito, tem mérito infinito, porque o autor desses atos, o autor dessas obras é o próprio Deus. Sendo assim, Jesus Cristo sofre como homem porque assumiu a nossa natureza humana no ventre da Santíssima Virgem, no tempo da encarnação. Mas ao mesmo tempo, Jesus Cristo merece como Deus, porque Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o Filho. Ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo desde toda a eternidade. Se cremos nessa verdade de fé, devemos estar convencidos de que o mais simples ato de caridade na vida de nosso Senhor teria mérito infinito diante do Pai para perdoar todos os pecados do gênero humano. Aos olhos dos homens, o que parece não mais do que um ato tão simples, na verdade tem um valor infinito, um mérito infinito diante de Deus, porque esse simples ato de caridade tem por autor o próprio Deus encarnado. E por causa da bondade infinita de Deus, todos os atos, todas as obras de Deus encarnado têm sempre um valor infinito, um mérito infinito. Isso quer dizer, caros fiéis, que nosso Senhor não precisava se submeter ao mistério da paixão. Ele não precisava sofrer aqueles terríveis sofrimentos que o conduziram até o alto da cruz. O mais simples ato de caridade na vida de Jesus Cristo já teria mérito infinito diante do Pai para perdoar todos os pecados do gênero humano. Então, se nosso Senhor não precisava se submeter ao mistério da paixão para redimir o gênero humano do pecado, o mistério da paixão serve para manifestar com mais clareza, o mistério da paixão serve para manifestar com mais perfeição o quanto nós somos amados pelo Pai. O quanto cada uma das nossas almas tem um valor único diante do Pai, que enviou o Filho a fim de que Ele se entregasse por nós aos terríveis sofrimentos da paixão. É o que lemos no Evangelho quando nosso Senhor diz: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, caros fiéis, o mistério da paixão, que manifesta tão claramente esse amor extremo do Pai pelas nossas almas, o mistério da paixão deve nos convencer de outra verdade de fé. Nós não estamos destinados ao purgatório, porque os méritos infinitos
de Nosso Senhor nos dão pleno direito à visão face a face de Deus na vida eterna. Nós não estamos destinados ao purgatório, caros fiéis. O purgatório não é uma passagem necessária ou obrigatória, porque da parte de Deus não falta nada para a nossa santificação. Por outro lado, se a maioria daquelas almas que se salvam é destinada a um tempo de purificação no purgatório, antes de poder entrar definitivamente na visão da glória, isso se deve às nossas próprias falhas no combate espiritual. É verdade que o purgatório não deixa de ser um último remédio da misericórdia divina às nossas falhas. No entanto, devemos estar muito bem convencidos dessa outra verdade de fé. Nós não estamos destinados ao purgatório. Da parte de Deus não falta nada para a nossa santificação. Sendo assim, se a maioria daquelas almas que se salvam é destinada a um tempo de purificação no purgatório, isso se deve a um motivo muito simples em nossa vida espiritual, que é a falta de integridade. Para compreender isso, caros fiéis, nós devemos comparar a nossa vida espiritual a um edifício. Um edifício um edifício é composto pela fundação, pelas paredes, pelo teto e assim por diante. Cada parte do edifício precisa ser íntegra, porque se faltar a integridade, logo a construção apresentará muitos desconfortos aos habitantes desse edifício. Então, por exemplo, se a fundação não for íntegra, se a fundação for falha, é uma questão de tempo para que esse edifício apresente riscos aos habitantes. Porque uma fundação falha não suportaria o peso do edifício por muito tempo. Em seguida, se as paredes do edifício não forem íntegras, se faltar tijolos, se houver rachaduras, ou quem sabe até mesmo fendas nas paredes, é uma questão de tempo para que esse edifício apresente alguns desconfortos e inclusive riscos aos habitantes. Porque paredes com falta de tijolos, com rachaduras ou então com fendas, não garantem nem o bem-estar e tampouco a segurança dos habitantes do edifício. E por último, se o teto do edifício não for íntegro, se não tiver sido concluído, ou então se apresentar rachaduras, é uma questão de tempo para que esse edifício apresente riscos aos habitantes, porque um teto defeituoso poderia simplesmente ruir sobre a casa. Não precisamos detalhar mais o nosso exemplo para que fique claro para nós o quanto a integridade é um bem indispensável para a segurança e o conforto dos habitantes de um edifício. Nós zelamos pela integridade, sobretudo quando somos obrigados a adquirir uma casa, para evitar prejuízos e desgostos. Nós zelamos pela integridade quando observamos algum defeito que priva a casa do seu valor estético.
mas principalmente quando observamos algum defeito que pode oferecer algum risco aos habitantes. Pois agora nos resta aplicar o nosso exemplo à vida espiritual. Nosso Senhor diz no Evangelho: sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Em outras palavras, caros fiéis, se o modelo de santidade é o próprio Deus, se a nossa finalidade é conformar ao máximo a nossa vida espiritual à santidade do próprio Deus, então é certo, mais uma vez, que os méritos infinitos da paixão nos dão direito a uma grande santidade. É certo, mais uma vez, que da parte de Deus não nos falta nada para a nossa santificação. Porém, se da parte de Deus não nos falta nada para a nossa santificação, da nossa parte, caros fiéis, da nossa parte, nós não procuramos corresponder com a integridade da nossa vida espiritual. A cada hora do nosso dia, a cada dia que passa, ano após ano, nós nos acostumamos com a mediocridade. A oração da noite que não fazemos por preguiça, a oração da manhã que não fazemos por falta de organização, o terço do rosário que deixamos para o dia seguinte, a leitura espiritual que não tomamos a resolução de fazer, a confissão que adiamos para um outro dia que não sabemos o qual. E assim, a cada hora do nosso dia, a cada dia que passa, ano após ano, a nossa vida espiritual é comparável não a um palácio, não a um castelo, mas a um casebre, no qual há muita sujeira, no qual há animais peçonhentos, no qual há muita miséria, com o risco constante de desmoronamento. Todas as virtudes que não praticamos, todas as orações que não fazemos, todas as leituras piedosas que omitimos e todos os sacramentos que deixamos de receber são como um tijolo que roubamos da integridade do edifício da nossa vida espiritual. Mas agora que vemos as coisas desse ângulo, caros fiéis, é de causar a nossa mais viva admiração que muitos de nós ainda se encontrem em estado de graça, apesar da profunda desordem da nossa vida espiritual. É por esse motivo, então, caros fiéis, que a comemoração litúrgica dos fiéis defuntos deve servir não apenas para o alívio das almas do purgatório, mas para que nós tomemos algumas resoluções, a fim de aliviar também, desde já, o nosso purgatório. Na verdade, nós devemos ser ousados e viver de tal modo que não sejamos obrigados a passar um tempo de purificação no purgatório. Não nos esqueçamos de que da parte de Deus não nos falta nada para a nossa santificação. O que nos falta é o zelo pela integridade na vida espiritual. Muitos de nós se consolam com o pensamento de que pelo menos poderão se purificar no purgatório, caso não alcancem uma verdadeira santidade nessa vida. Mas tomemos cuidado, caros fiéis,
Nós não fomos criados para o purgatório. Nós não estamos destinados a uma passagem obrigatória pelo purgatório, porque Deus nos destinou para a visão da glória no paraíso. Sendo assim, se vivemos de tal maneira que esperamos o purgatório e não o céu, talvez a nossa imprudência não nos conduza nem ao céu e tampouco ao purgatório. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.